bem-vindos a mais uma live do programa Home Saudável, do Movimento Qualidade de Vida. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Lucélia de Lima. Hoje estou aqui acompanhada pela Aline Mendes, nossa fisioterapeuta e ergonomista. Ela vai falar um pouquinho com a gente sobre posturas em home office. Esse tempo que nós estamos em casa e ficamos aí por tempos prolongados, né? Em posturas inadequadas. Então, o que fazer? Quais são as melhores posturas? Então, a Aline vai trazer aí algumas dicas importantíssimas para o nosso dia a dia. Tá bom? Aline, é com você. Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam bem e se cuidando. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre posturas em home office, né? Como que a gente deve se comportar agora trabalhando em home office. É importantíssimo pensar na nossa estrutura. Então, como que eu devo escolher o melhor ambiente, como eu devo escolher aonde trabalhar, tá? Então, vamos começar falando sobre o ambiente. Qual o melhor ambiente para se escolher? O ideal é que seja um ambiente o mais silencioso possível. Eu sei que muitas vezes, né, nós não conseguimos realizar esse tipo de escolha, mas o melhor ambiente é aquele ambiente que tenha menos ruído, né? Um ambiente que tenha também luminosidade, principalmente maior luminosidade natural, tá? Então, a luminosidade natural, ela traz um conforto muito grande também para a nossa musculatura ocular. Depois que eu já escolhi um ambiente que é mais adequado, o que eu vou escolher? O lugar onde eu vou trabalhar, o mobiliário, né, as minhas adaptações. Evitar trabalhar em sofá, puff, banco, tá? Por quê? São ambientes que podem, no primeiro momento, dar a sensação de ser confortáveis. Só que, com o processo ao longo do tempo, eles podem se tornar muito prejudiciais para a nossa coluna, porque nós acabamos tendo uma sensação de relaxamento muito profundo nesses espaços. Então, o ideal é que seja uma cadeira com um encosto fixo, tá? E uma mesa de trabalho fixo também. Pode ser uma adaptação, uma mesa de jantar, alguma mesa de cozinha, mas o ideal é que seja uma cadeira que tenha um encosto fixo e uma mesa fixa. Tá, ok? São os itens mais importantes. Após escolher esses dois tipos de ambiente e o mobiliário que eu vou trabalhar, o que eu tenho que fazer? Quais são as adaptações mais importantes que eu tenho que realizar, tá? Então, eu vou sentar na minha cadeira. É importante sentar-se sempre com o quadril mais próximo possível do encosto da cadeira. Então, eu coloco o quadril próximo ao encosto da cadeira e utilizo o encosto da cadeira para relaxar na minha coluna, tá? Ah, Aline, mas o meu encosto, ele não tem ele é desconfortável, ele não tem nenhuma densidade, tá? Existe você pode realizar algumas adaptações para esse encosto da cadeira, tá? É importante realizar uma adaptação. Se você conseguir uma almofada de pelo menos 2 dedinhos de espessura para colocar na região de lombar, então colocar atrás da cadeira, já vai realizar um conforto bem grande, tá? Outra solução. Ao sentar-se na cadeira, os seus pés não podem nem estar muito altos, que fiquem balançando, e nem muito baixos, nem muito flexionado, que faça uma compressão na região do seu joelho, tá bom? Porque daí isso vai dificultar a circulação sanguínea, ok? Então, se você for um pouquinho baixinha, como é a minha situação, é importante você colocar adaptar um apoio de pé. Pode ser uma caixa de sapato, alguns livros ou algumas revistas que sejam encapadas. Um objeto que seja seguro, ok? E que não cause nenhum tipo de transtorno, tá? Então, uma caixa de sapato, alguns livros, é interessante fazer essa adaptação para realizar o apoio dos pés, tá? Realizei os apoios dos meus pés, qual é o meu próximo passo? Eu sempre vou levar a cadeira próximo à mesa na hora de utilizar o computador, tá ok? Então, nunca
leve o tronco próximo à mesa. E sim, a cadeira próxima à mesa, tá? Para quê? Para que eu consiga adequar a minha coluna, a minha estrutura e evitar movimentações que possam me causar um transtorno, ok? Então, levo cadeira próximo à mesa. Levei cadeira próxima à mesa. Se eu for trabalhar com um computador normal, o desktop, então, monitor, teclado, é importantíssimo que eles estejam sempre à minha frente, fazendo uma linha reta, tá? Então, computador e teclado sempre linha frente. Evitar monitor de um lado, teclado do outro lado. Por quê? Porque eu posso realizar movimentos que sejam desconfortáveis, tá? Então, eu posso realizar giros que sejam desconfortáveis. Então, sempre lembre, linha reta, computador, monitor, teclado, tá? Uma linha reta, ok? Se eu tiver espaço, é interessante que eu tenha, é sempre necessário afastar um pouquinho o teclado para que eu consiga realizar o apoio de antebraço e punho durante a digitação. Por quê? Com o apoio de pelo menos metade do antebraço e punho, eu consigo realizar um apoio de antebraço que deixe meus ombros relaxados. Então, meus ombros vão ficar bem relaxados durante a digitação. Então, eu evito, se eu não tiver esse espaço, que eu faça uma elevação de ombros. E aí, se eu fazer essa elevação de ombros, eu posso levar uma contratura na região cervical, e aí eu vou gerar desconfortos que são desnecessários, né? Então, realizar apoio de antebraço e punho durante a digitação para realizar o relaxamento de ombros, ok? Fiz essa adaptação no meu posto de trabalho. Qual que é a minha próxima adaptação se eu estiver usando um computador, né? Um desktop? Eu vou traçar uma linha imaginária. Traço uma linha imaginária que ela tem que ser sempre na metade da tela do meu monitor. Então, meu monitor, ele não pode não pode estar nem muito baixo, que eu faço uma flexão excessiva da minha coluna cervical, e não pode estar muito alto, que eu faço uma extensão excessiva da minha coluna cervical, tá? Então, meu monitor, eu tenho que traçar uma linha que ele esteja no metade da minha linha. Então, minha coluna cervical, elas tem que sempre estar em um posicionamento neutro, ok? E como que eu posso adaptar meu monitor em relação a isso? Também, você pode utilizar livros, tá? Sempre priorizando a segurança, né? Algumas estruturas que sejam seguras, objetos que sejam seguros para realizar essas adaptações. Então, livros, também pode ser caixa de sapato, revistas que sejam encapadas para evitar o deslize, tá bom? Então, são algumas adaptações que a gente pode fazer. Ah, mas eu estou usando o notebook. Como eu faço? Se você estiver utilizando o notebook sem a utilização de um teclado adicional, o interessante é que você afaste o notebook para que também consiga afastar um pouquinho o notebook sobre a mesa, para que você consiga o apoio de antebraço e punho, ok? E que você aumente um pouquinho a angulação da sua tela, tá? Porque quanto mais aberta a tela do notebook estiver, mais neutra será a minha posição de coluna cervical. Eu vou evitar, se meu notebook estiver muito próximo a mim, eu necessariamente vou fazer uma flexão excessiva de cervical. Então, eu afasto um pouquinho, aumento a angulação da tela do notebook e eu melhoro a angulação da minha coluna cervical, ok? É importante também priorizar pausas, né? Então, a gente precisa de pausas, mesmo no trabalho em casa. Quando nós estamos no ambiente de escritório, no ambiente de trabalho, você está acostumado, seu corpo está acostumado a fazer micropausas. Então, nós saímos do posto de trabalho para tomar um café, para tomar uma água, para conversar com um colega. Em casa, acaba não acontecendo isso, né? Então, nós precisamos realizar pausas durante o expediente, tá? Essas pausas são necessárias por quê? Porque a nossa coluna, ela é composta aqui eu vou demonstrar um pouquinho para vocês, ela é composta por vértebras, então entre uma vértebra e outra existe um disco que é chamado disco intervertebral, que ele absorve todo o impacto da nossa coluna, tá? Então, esse disco, ele precisa ser
realizar uma descompressão contínua em qualquer posicionamento que nós estivermos, tá? Então, se eu estiver no posicionamento sentado, é importante que eu realize pausas fora do meu posto de trabalho, pelo menos a cada 1h30, tá? Então, se você conseguir realizar, colocar o alarme no celular para fazer uma pausa de 5 minutos a cada 1h30, sua coluna vai agradecer e muito, né? É interessante também frisar a importância dos alongamentos, tá? Então, é muito importante manter alongamento tanto de coluna cervical, quanto de membros superiores, membros inferiores. Se você já tem uma rotina de alongamento, tinha ou não também na empresa, é interessante manter essa rotina, tá? Pelo menos antes do expediente e após o expediente, tá? Para quê? Para que eu consiga manter um relaxamento das minhas estruturas e um relaxamento principalmente da minha musculatura e aí prevenir alguns danos, ok? Uma coisa importante também, que é importante salientar, existem exercícios que melhoram a nossa circulação sanguínea, tá? E que podem ser feitos na posição sentada durante o período de trabalho. Esses exercícios, eles são chamados exercícios metabólicos, tá? Então, se você tiver... para que eles servem, né? Por qual é o objetivo deles? Esses exercícios metabólicos, eles têm o objetivo de melhorar a nossa circulação, evitar formigamentos e dores, tanto em membros superiores quanto em membros inferiores, tá? Então, como fazer esses exercícios durante o expediente? Aqui eu vou exemplificar como se fosse meu pé, tá bom? Então, eu apoio o tornozelo no chão, faço movimento para cima e para baixo, para cima e para baixo. Com isso, eu consigo um bombeamento de sangue muito grande. Essa aqui eu vou exemplificar como se fosse a minha panturrilha, tá? Então, eu consigo um bombeamento de sangue muito grande para a minha panturrilha, que é o nosso segundo coração, onde tem bombeamento, onde nossa circulação acontece, circulação corpórea acontece, tá? Então, realizar movimentos com o tornozelo, com o pé para cima e para baixo, movimentos vagarosos, então, movimento devagar, pelo menos de 20 a 30 repetições durante o expediente, de 2 a 3 vezes durante o expediente, vai ajudar a prevenir desconfortos em membros inferiores. Aline, e para membros superiores, como que eu vou fazer? Então, como que você faz para membros superiores? Quando já está cansado, também às vezes com dores, com formigamentos, então o que eu vou fazer? Estende as mãos e vai fazer movimentos de abre e fecha a mão. Abre e fecha a mão. Também movimentos vagarosos, tá? Então, movimentos vagarosos de 20 a 30 repetições também, para melhorar a circulação também de membros superiores, ok? Uma dica também importante para evitar também durante... E agora, né, a gente tem muito este posicionamento, utilização do telefone durante a digitação. Evitar posturas inadequadas, então evitar posturas de lateralização da coluna cervical, então segurar o telefone durante a digitação. A dica é, utilizem fones, tá? Eles são interessantes para realizar a ligação e realizar a digitação, tá bom? Então utilizem fones, evitem posicionamentos e posturas que podem gerar algumas dores, tá bom? Espero que esteja claro para vocês. E se tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que eu não falei aqui, que vocês estejam com dúvida, podem me mandar perguntas, por favor, no chat. Célia? Olá, Aline. Muito obrigada. Só um minutinho que eu vou dar uma olhada aqui no nosso chat para ver se chegou alguma pergunta. Ok. Até o momento, ainda não, nenhuma pergunta. E Aline, eu tenho uma pergunta para te fazer. Ok. O que fazer como a gente... Nós começamos o dia sentados numa postura bem ereta, né? Uma postura bem bacana. Uhum. E aí, no decorrer do dia, a gente acaba esquecendo um pouco das pausas, né? E a gente dá aquela escorregadinha básica na cadeira, sabe? Aquela escorregadinha Sim. que a gente fala, nossa, que delícia escorregar. O que você dá de dicas para a gente evitar essa escorregadinha básica na cadeira?
O principal é a pausa, tá? Porque quando você já tá começando a ter a vontade de dar essa famosa escorregadinha na cadeira, é porque seu corpo está sinalizando que ele precisa de uma pausa, que ele precisa mudar o seu posicionamento. Então, passar do posicionamento sentado por em pé, tá? Então, por isso que existem as salas, né? Então, devem ser a pausas, porque devem ser o seu corpo já está sinalizando que ele precisa mudar de posicionamento, tá bom? Então, é interessante realizar a pausa e a conscientização postural, né? Então, é importante a conscientização postural. Outra dica importante também, que ajuda bastante a diminuir essa escorregadinha, essa vontade. Manter abdômen sempre fortalecido. Lembrando que abdômen forte é sinal de uma coluna saudável, tá? Então, se eu tenho um abdômen forte, eu consigo manter uma coluna saudável, porque meu abdômen vai ser capaz de sustentar toda a ação da gravidade que vai agir sobre a minha coluna. E aí, Aline, nós temos uma pergunta aqui no Instagram. Sinto dor de cabeça às vezes. Como posso aliviar? Ok, ótima pergunta. A dor de cabeça é muito comum, primeiro, né, e na realização do trabalho com o computador, né? Então, existem algumas situações que a gente consegue reverter só com posicionamento, postura e exercícios, né? Então, primeiramente, verificar se o seu computador, o seu computador ou o seu notebook, ele está muito próximo a você, que você está tendo que realizar uma contração excessiva tanto de ombro quanto de cervical para realizar o seu trabalho, tá? Então, a distância correta do computador é sempre de um braço estendido. A pontinha do dedo, ela tem que bater com o braço estendido, a pontinha do dedo, ela tem que tocar o limite da tela, tá bom? Essa é a distância ideal. Meu monitor, ele não pode ficar nem muito próximo a mim, tá? Que eu tenho que afastar o meu tronco e nem muito afastado que eu tenha que fazer uma flexão de tronco, tá? Outra dica importante são realizar exercícios que fazem parte da nossa musculatura ocular. Muita gente não dá importância para isso, mas a nossa órbita, né? Existem músculos, então a gente precisa também realizar fortalecimento dessa musculatura, tá? Então, é interessante também fazer esses exercícios como que eu faço? Aumentar a quantidade de piscar durante o dia, para aumentar a lubrificação dos olhos, tá bom? Realizar exercícios de abrir e fechar a boca, então eu abro e fecho a boca, abro e fecho a boca, abro os olhos, fecho os olhos, abro os olhos bem e fecho os olhos, abro e fecho os olhos. Então, realizar movimentações tanto da musculatura facial quanto da musculatura ocular ajuda também, tá? Então, primeiro, verificar posicionamento, né, do objeto, né, do computador ou notebook, e realizar exercícios de musculatura tanto ocular quanto musculatura facial. Legal. E aí eu tenho mais duas perguntas para você. Ok. Como que deve ser a luz de casa? Por exemplo, o João que perguntou aqui para a gente, ele tem spots, né? Podem ser eles podem ser movimentados? Como que tem que ser essa iluminação para facilitar? Essa iluminação, ela tem que ser com uma incidência muito grande se possível, tá? Com uma incidência muito grande de luz natural. Então, pelo menos de 70% de luz natural e 30% de luz artificial, tá? E o ideal é que você se posicione na lateral da janela, tá? Nunca de frente para ela, para que a luz não incida diretamente em você. Isso pode prejudicar também. Então, se você conseguir se posicionar na lateral da janela, com uma incidência de 70% de luminosidade natural, tá? Vai ajudar bastante, tá? Quanto aos spots, eles não devem ser posicionados diretamente sobre o computador ou sobre seu posto de trabalho, tá? É interessante que eles sejam deixados um pouquinho mais virados, não muito coincidência, porque isso pode atrapalhar
um pouquinho e causar reflexo na tela, e aí você vai acabar utilizando mais a musculatura também ocular, mais a musculatura de ombro, porque se ocorrer muito reflexo, tá? Então, o ideal é evitar reflexo na tela, tá? Bom. E aí, eu tenho mais uma pergunta aqui também. Qual Ok. a dica no dia a dia para fortalecer o abdômen? Ah, tá ótimo. Então, existem movimentações que são para fazer fortalecimentos abdominais, tá? É lógico que aqui eu não posso passar nenhum plano de treinamento, tá bom? Mas os exercícios que são os ideais para eu fazer o meu fortalecimento abdominal, eles são os exercícios de fortalecimento abdominal da parte inferior, tá? São os que elevam a perna ao invés de fazer flexão de tronco. Eles são o que mais acabam tendo uma efetividade maior para o abdômen, tá? E são o que eles acabam tendo uma segurança maior para a nossa coluna, tá? Então, os exercícios que elevem a perna, tá? De fortalecimento de abdômen inferior são os mais eficazes do que aqueles que fazem a flexão de tronco, tá? Existem maneiras também que a gente pode fazer, na hora que eu for agachar, fazer sempre uma contração de abdômen, ajuda a fortalecer também. Então, toda vez que eu for agachar, eu faço uma contração do meu abdômen, tá bom? Tô fazendo comida, vou fazendo contrações, vou fazer comida, vou fazer uma atividade muito em pé, vou fazendo contrações no meu abdômen para que eu consiga sentir a musculatura, sentir que aquela musculatura está em movimentação. Então, eu faço uma contração, seguro 20 segundos e solto, tá? Então, algumas movimentações no dia a dia, a gente pode inserir a contração abdominal, ajuda bastante. Legal, Aline. Bom, não temos mais perguntas até o momento. Então, assim, muito obrigada pelas suas dicas. Elas foram importantíssimas para o nosso dia a dia, né? E fica aqui o convite para as pessoas que estão nos acompanhando, para que continuem acompanhando as nossas lives, tá? A gente sempre traz aí algum conteúdo importante para o dia a dia de vocês. E depois, se quiserem rever as dicas, é só acessar o nosso canal no YouTube, canal Home Saudável. Lá os vídeos também ficam disponíveis, tá bom? Obrigada a todos. Aline, obrigada. E tenham um dia Imagina. saudável, pessoal. Tchau, pessoal.